Eu sou Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Esse aqui é nosso 7º e último episódio bônus, isso mesmo. Depois da 3ª temporada, a gente quis prolongar nossos diálogos e resolveu apresentar alguns episódios extras. Nós falamos sobre os bastidores do programa, apresentamos literatura de cordel, comemoramos o aniversário de Senhor do Bonfim, o mês do orgulho LGBTQIA+, festejamos o São João e o 2 de julho. Agora chegamos ao fim desse ciclo. No episódio de hoje, apresentamos um bate-papo com Alex Barbosa, criador da página Minha Cidade, Senhor do Bonfim. Nós falamos sobre a produção digital de conteúdo sobre história regional, seus desafios, potencialidades, perrengues e aprendizados. Essa é uma versão em áudio da live que eu fiz com a Alex no Instagram no mês de maio. A conversa rendeu muito, foi quase 2 horas de live, então hoje eu separei os melhores trechos para você ouvir. Aqui no podcast Calumbi, a gente já citou a página Minha Cidade, Senhor do Bonfim várias vezes, mas eu vou fazer uma apresentação rápida, caso você ainda não conheça. Esse é um projeto construído por Alex Barbosa, com o objetivo de divulgar a história do nosso município por meio de publicações diárias no Facebook e no Instagram. São apresentados fatos históricos e narrativas sobre personagens da nossa cultura, sempre acompanhados de imagens antigas e vídeos de arquivo. Então, bora para a conversa! Já que a galera já começou a entrar aí, não sei se você já quer começar a gente se apresentando um pouco, né? A gente, pessoalmente, e nossos trabalhos. A gente pode começar assim? Pode, tranquilo, vamos lá. Então, eu sou a Adriana, uma das idealizadoras, né, do podcast Calumbi, junto com Caroline. Nós somos amigas desde o ensino médio, então é uma relação muito anterior ao Calumbi. E Caroline é da área de história, eu sou da área de comunicação e produção cultural. E a gente sempre trocou muito, porque nossas áreas são parecidas, né? Tá tudo ali em volta da cultura. Até que a gente decidiu, assim, no início da pandemia, criar esse projeto. Era uma ideia até um pouco de brincadeira, entre aspas, assim, no sentido de fazer para ver no que vai dar, entendeu? Vamos fazendo, vamos curtindo o processo, né? E aí a coisa ganhou forma, a gente ganhou alguns editais de cultura, e aí a gente segue fazendo até hoje. Mas só dando um passo atrás, para falar um pouco sobre a minha trajetória, como eu falei, eu sou da comunicação, eu estudei na UFBA, e desde a graduação eu quis investigar mais temas relacionados à cultura da nossa cidade. É engraçado que dia desses um amigo estava me perguntando se eu tinha algum sonho muito definido assim na vida. Ah, você tem algum sonho na vida? Assim, uma pergunta meio aleatória. Eu acho que nessa pandemia as pessoas estão reavaliando suas vidas, né? E aí eu respondi para esse amigo que tinha como sonho realizar coisas significativas para a cidade. Que isso sempre foi um sonho desde a graduação e continua sendo. Então, quando eu penso na minha graduação, eu fiz meu primeiro estudo sobre o Bonfim. Eu investiguei o Centro Cultural Ceciliano de Carvalho. Eu estudei a gestão daquele espaço, né, a gestão que é municipal, mas também os usos, né, como os artistas utilizavam esse espaço para realizar suas artes. Então, foi um processo bem massa. E já naquela época, em 2013... eu já quis fazer um trabalho de campo entrevistando pessoas. Então, eu ouvi muita gente, eu ouvi gente da prefeitura que estava cuidando do espaço e ouvi muitos representantes de grupos culturais. Então, esse trabalho de campo, de ouvir mais vozes, de fazer essa investigação mais em loco, sempre foi uma coisa que eu curti mesmo. Então, aí eu faço esse TCC, né, em 2013. Em 2019, eu faço minha dissertação de mestrado, que também teve essa perspectiva de ouvir pessoas, né? Eu estudei o consumo cultural dos jovens bonfinenses, né? Eu queria entender, porque eu já fiz projetos em Bonfim antes, e nem sempre a gente tem público. A gente vê muitas pessoas falando que valorizam as artes, né?
divulgando as coisas, mas quando a gente faz um espetáculo, cobra ingresso para isso, o número de público é baixo. E eu queria entender que consumo é esse que essas pessoas têm, né? O que elas preferem e tal. E aí eu fiz a minha pesquisa de dissertação sobre esse tema. E aí, mais uma vez, ouvi um monte de gente, ouvi os estudantes da UNEB sobre isso, né? E foi um resultado bem bacana. Eu pretendo apresentar depois, até assim no podcast, porque são dados interessantes para a gente entender esse nosso consumo, né? Porque a gente olha para o que as pessoas preferem e pode projetar políticas, né? Pode projetar coisas assim. Sim. Então, essa foi o meu percurso de pesquisa e eu sempre tive isso, de que quero ouvir pessoas. E aí o podcast Calumbi é mais uma ação em que eu faço isso, né? Então, ouvir pessoas diversas que têm perspectivas de vida diferentes mesmo, né? Que moram em lugares diferentes e tal, que fazem coisas diferentes, continua sendo a tônica do podcast Calumbi. E você, me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Bem, sempre quando perguntam isso para mim, sobre quem eu sou em relação ao projeto que eu faço, né? Minha definição é que eu sou um bonfinense, nasceu aqui no Bosque, filho de Dona Ana e de seu Zequinha, e que cresceu apaixonado por essa cidade. Aqui eu vivi até 18 anos, depois eu fui embora e escrevi minha história de vida fora daqui. Primeiro no colégio interno, depois em Santo Antônio de Jesus, Amargosa, até chegar em Salvador. E minha área também é comunicação, trabalhei em algumas empresas, trabalhei em algumas agências, mas depois que meu filho nasceu, e João nasceu, minha vida mudou em vários aspectos. Eu me senti a necessidade de contar a minha história para ele, e a minha história estava aqui em Bonfim, então me reaproximei da cidade, tanto para trazê-lo para ficar aqui mais próximo dos avós. E cada vez que eu saía com ele, eu falava, aqui foi... Meu pai era pedreiro. Essa casa aqui que o seu avô construiu. Eu brinquei nessa rua, aqui foi o colégio que eu estudei. Isso foi um fato marcante. Então, assim, minha trajetória profissional não tem nada a ver com minha cidade. Eu fazia outra coisa. Mas a vida foi me levando para esse retorno para Bonfim e acabou me levando para falar sobre a cidade, que era algo que eu sempre gostei, algo que sempre me encantou, porque tem muitas coisas aqui em Bonfim que são atrativas, vamos dizer assim, em todos os aspectos. E foi isso que me levou. Então, o Alex, hoje, é um bonfinense, é o mesmo menino bonfinense que saiu daqui em 95 e que está voltando agora. Eu saí com sonhos. E eu estou voltando com sonhos aqui também. Você trabalhava com publicidade, era isso? Já trabalhei em agência. Atuo hoje na área de... Eu tenho uma empresa junto com um amigo de captação de recursos, para elaboração de projetos de captação de recursos, muito mais voltado para o empresarial. Sim. E terceiro setor, pouco para a área cultural. Mas algo que estou dividindo o tempo agora com essas atividades, com minha cidade. Mas é massa, porque você fala que fez um monte de coisa, né? Que não tinha relação exatamente com a história, mas as coisas se cruzam, né? Então, por exemplo, o que você traz da sua experiência de comunicação, a gente consegue ver no resultado do seu trabalho. Isso sempre me chamou a atenção, assim, quando eu conheci o Minha Cidade ainda no Facebook. E quando eu conheci, isso me chamou a atenção, a qualidade das peças, né, gráficas, a qualidade do texto. Então, eu vejo isso no seu trabalho e isso é fruto da sua experiência interior, né? Claro. Sim. Um pouco contando como surgiu a ideia, eu comecei falando de futebol. Mais uma vez, João, meu filho, foi o responsável por isso. Ele disse, quero ser jogador de futebol. E aí vamos lá, vamos apoiar. Eu queria mostrar para ele que para ser jogador de futebol você não precisa estar no Barcelona, você não precisa estar no Real Madrid. E Bonfim teve grandes jogadores de futebol. Eu queria contar para ele essa história. Eu comecei a publicar sobre isso. E tinha muitas fotos. Como tem muitas fotos de Bonfim, né, na internet. Só que eu ficava meio incomodado, porque tinha foto e não tinha nome, não tinha dizendo onde era. Eu comecei a organizar isso. Para criar um padrão para aquilo, melhorar a informação.
E daí foi surgindo, foi tendo um retorno bem legal das pessoas, né? As pessoas começam a se identificar com aquilo. E até externar aqui para o público, uma conversa que a gente estava tendo ontem, que a gente se apoia muito, né? Assim, Minha Cidade tem mais tempo, tem uma trajetória imensa e muitos arquivos já, né, guardados. E quando o Calumbi iniciou, né, há 4 meses atrás, a Alex foi super importante, continua sendo, né, mas naquele pontapé inicial ainda mais, para ajudar a gente a coletar informações, a disponibilizar fotos para a gente. E eu acredito muito nesse trabalho em parceria. Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Logo quando surgiu, aí até algumas pessoas ligaram, pô, fazendo a mesma coisa que você faz, tá, concorrente. Eu disse, rapaz, não tem nada disso, acho que vai reforçar. Isso até me satisfaz um pouco, porque pô, tem mais gente valorizando a questão da cultura, a questão da história. Então vai reforçar o meu trabalho, e acho que o meu trabalho também vai reforçar um pouco delas. Então, eu nunca pensei nisso como concorrente. Eu acho que é importante a gente estar fazendo algo pioneiro. Poucas cidades fazem um trabalho nesse sentido, né? A história regional e local ela é pouco abordada, inclusive dentro das próprias universidades. Sim. Então a gente está sendo pioneiro nisso. Eu acho que a gente precisa se ajudar para fortalecer esse trabalho. Então isso é importante. E vocês vieram com uma linguagem diferente que dificilmente eu chegaria nisso. Eu tenho um formato muito mais estático, de imagem, de texto. Vocês vieram com dinamismo do áudio. E acho que a gente se completa. Creio que hoje, quem vai pesquisar sobre algum tema vai ter 2 fontes legais ali de pesquisa. Sim. Então é isso. Eu acho que é muito importante falar isso para as pessoas, porque a gente se fortalece junto mesmo, isso é verdade. Isso não é um clichê, sabe? Que a gente fala de boca para fora. Não, de fato é massa ter um suporte. A gente saber que pode contar com outra pessoa que está fazendo coisas parecidas, que entende nossos dilemas, né? Porque também serve até como rede de desabafo, né? Exato. Quando a gente está vivenciando algumas coisas. Então é isso, eu acho que é super importante. Isso serve de aprendizado para outros criadores de conteúdo da nossa cidade, da nossa região, para outros artistas, né? Trabalhar em rede dá certo, assim, invistam nisso, assim. E o Calumbi tem muito essa proposta mesmo, a gente está sempre divulgando, sabe? Pode mandar material pra gente, que a gente divulga no nosso Instagram, a gente não tem vaidade nenhuma, assim, a gente acha que, cara, a gente tem que se fortalecer, a gente é do interior, sabe? É difícil chegar a uma mídia tradicional, né? A televisão não vai falar sobre a gente. Então, se tem várias redes, né, pequenas falando sobre nós mesmos, a gente se fortalece. Exato. Acho que é um exemplo, eu gostei desse comentário que você fez. Acho que os outros artistas, os outros grupos, independente da linha que atue, acho que tem que buscar essa união para se fortalecer. Óbvio que cada um quer ocupar seu espaço, existe uma questão de mercado, mas é preciso se fortalecer primeiro. Fortalecer a arte, fortalecer a cultura, e isso só funciona no coletivo. Até porque o trabalho da gente em si, a gente não consegue fazer sozinho. Eu tenho que pesquisar em algo que alguém já escreveu, vocês também. Sim. Então a gente não constrói isso sozinho. E o feedback das pessoas é muito importante também. Eu lembro, logo, acho que foi o 2º episódio de vocês, que eu fiz um comentário sobre São João e tal. Eu fiquei assim, pô, vamos ver como é que vai reagir. Porque às vezes as pessoas veem a crítica, né, como algo pejorativo. Eu tinha, no início, isso me incomodou. Pô, ninguém faz nada. Quando eu faço, o cara vai e critica. Depois eu fui perceber qual é o sentido e a importância dessa crítica. Eu acho que essa sua primeira crítica, né, que você fez ao nosso programa, abriu até espaço para a gente criar um quadro dentro do programa para essas observações, essas críticas, né, que foi o Estação dos Ouvintes. A gente acredita muito nisso. A gente já fez episódio que a gente falava que Filadélfia foi um episódio super difícil de fazer. A gente encontrou pouquíssimo material sobre a cidade de Filadélfia. E aí a gente certo momento falou, ninguém escreveu, ninguém deixou registrado. A gente falou alguma coisa mais ou menos assim. Aí chegou um estudante da Universidade de Pernambuco, a UPE, e falou, eu estudei. Ela até se sentiu mal, porque ela tinha feito um trabalho a respeito. E a gente falou, não, sem problema, a gente vai corrigir. Porque a gente acredita nisso. E é muito massa chegar no episódio seguinte e dizer, olha só,
fulana fez esse trabalho, busquem ele é importante, sabe? E em certo sentido, a gente, né, ela já fica guardada como uma fonte de pesquisa para um próximo episódio, né? Sobre essa questão de colaboração que a gente está falando ainda, tem algumas pessoas que, para mim, são fundamentais, assim, me ajudaram nesse processo de entender que a colaboração é importante. A principal delas foi Paulo, Paulo ainda, né? Que ele é o Paulo da Filarmônica. É uma pessoa que acredita muito nisso e que faz isso para valer, entendeu? Ele vai apoiar, ele vai entrar na live dos artistas bonfinenses, ele vai indicar seu trabalho para outra pessoa, ele vai recomendar outra pessoa para você, vai fazer essas pontes. Então, eu também me espelho, para mim serve como inspiração olhar para esses artistas de Bonfim que fazem isso, porque eu quero ser igual a eles, entendeu? Paulo tem um trabalho magnífico à frente da Filarmônica, ele revolucionou a Filarmônica. Eu tenho os meus também, Mauro Coelho, Nivaldo. Certo? Como eu trabalho muito com imagem, meus amigos fotógrafos são importantes. E são pessoas que você já conhecia antes, Alex? Ou conheceu nesse processo de investigação? Conheci depois do trabalho. Foi nesse processo. Conhecia, sabia quem era, mas a relação de amizade veio depois. Se tornaram grandes amigos. Professor Antônio Augusto também conheci e estava semana passada com ele no viveiro, viveiro de mudas que ele cuida, falando da história de Bonfim também. Então foram grandes amigos que eu fiz. E aí eu vou fazer um parêntese aqui para dois especiais que já partiram, o Hélio Freitas e o Raimundo Paiva, que também conversava demais, eram fontes de informação. O professor Raimundo tinha uma coisa assim incrível. Eu mandava, todo dia eu mando, né, pelo WhatsApp, e ele imprimia as fotos. Ele guardava, tem um álbum dele. Nossa, ai que lindo, que lindo. Não, muito bonito isso. E às vezes eu perguntava para ele, e ele, pô, você perguntando para mim, você que tem as informações. Eu, não, professor, é você que tem. Tem uma outra pessoa muito importante, Glória da Paz, que é fundamental nesse projeto. Eu pergunto tudo, muitas coisas eu pergunto para ela. Porque Glória tem uma visão muito humana da história de Bonfim. Ela repara muito nas pessoas. E ela me ensinou muito a isso. Então não é só um fato. Tem pessoas atrás daquele fato, né? Eu tenho uma curiosidade pessoal, que é assim, um podcast Calumbi, ele é mais roteirizado, no sentido assim, a gente chega para perguntar para as pessoas coisas específicas. A gente já tem a ideia do episódio na cabeça, e aí a gente vai atrás para realizar o episódio, né? Então tá tudo roteirizado. Eu sinto que o Minha Cidade, ele tem uma coisa que é fascinante, que é deixar a coisa rolar. Então, você vai conversar com uma pessoa que tem uma experiência e você vai buscar determinada coisa, mas nessa conversa, outras coisas surgem e você cria mais material para divulgar. Eu queria que você falasse sobre esse processo mais orgânico que você faz, como é que é para você, e se você já fazia isso antes, assim, enquanto pessoa comum, se já era uma coisa que você gostava de fazer, investigar, a resenha, essa coisa do deixar rolar. Sou resenheiro desde que nasci. Gosto da conversa e tal. Gosto muito de ouvir, na verdade. Então, aí vem um pouquinho buscando origens. Meus dois avós eram exímios contadores de história. Eu presenciei pouco, mas a história deles era de grandes contadores de causas. E acho que eu herdei um pouco isso deles. No processo de criação, óbvio que eu vou conversar com as pessoas querendo tirar alguma informação específica, mas eu deixo a conversa rolar. Então, eu não trabalho muito com roteiro. Eu tenho umas 3 perguntas em mente, e aí eu vou fazendo durante a conversa, mas deixo as pessoas falarem. Porque aí muita coisa do que eu publico está nisso, não está na pergunta inicial que eu fiz. Está numa revelação que ele faz ali durante. E daquela conversa que seria um tema, viram 5, 10. Então vai tudo ali para o arquivo e uma hora vai publicar. E aí é meio aleatório, eu não sigo uma ordem cronológica nem de tema. Eu tive algumas ações, como o Novembro Negro, como as mulheres, e no São João do ano passado eu fiz
temático, né? Foi um mês falando sobre determinado tema. Mas na maioria das vezes é tudo aleatório. Que dá vontade de escrever, vou lá, resgato, tiro alguma dúvida. Mas normalmente as conversas são entre amigos. Então não tem gravação. Ali, e vai, eu tô apostando na memória. Quando eu chego em casa, escrevo, anoto alguma coisa. Porque assim, tem muita coisa, Adriana, que as pessoas acabam contando pela relação. Eu sei de coisas que são impublicáveis. Dá até vontade de publicar, mas não pode. E aí vai uma pergunta para vocês, né? Esse retorno do público, para mim, é muito importante. E é uma forma também de aprendizado. E para vocês que vieram com a mídia nova, qual foi esse tipo de retorno e como ele impactou para vocês no trabalho de vocês? Cara, é muito bom porque a gente estava fazendo muito apressado as coisas, sabe? A gente ganhou um recurso e a gente tinha que executar esse recurso em tempo recorde. Então, a gente estava fazendo, correndo. E aí, minha ideia inicial era, por estar correndo, simplificar as coisas. Então, por exemplo, fazer um episódio ouvindo uma pessoa por episódio, por exemplo. Esse era o plano inicial para dar conta dessa correria. Mas o feedback do público era tão legal e surgia tanta coisa para a gente que a gente falou, cara, eu não quero fazer o mais simples. Eu quero fazer o que for mais inclusivo, entendeu? Então tem episódio que a gente ouviu 8 pessoas. A proposta inicial era ouvir 1, 2. Então, o feedback do público gerou isso na gente, uma vontade maior de fazer e de representar pessoas, assim. Quando a gente inicia um projeto novo, é muito fácil ficar só com o núcleo fechado, né? Então, no meu caso, que não moro mais em Bonfim, mas minha família é do centro, por exemplo, eu conheço os artistas mais do centro, seria muito mais fácil fazer um podcast que ouvisse só essas pessoas desse núcleo, né? Então, já é uma premissa nossa, a gente começou a fazer ainda mais essa inclusão. Então, a gente vai chamar o jovem, a gente vai chamar alguém que representa o povo de terreiro, a gente vai chamar alguém que mora na roça, sabe? É importante falar sobre a zona rural, sabe? Então, Bonfim é isso, Bonfim é uma cidade grande, a gente tem que se ver como grande o tempo todo. Então, o feedback do público gera isso, uma vontade maior de fazer, de se reinventar, de amadurecer, porque como eu te falei, a gente já ouviu ouvinte falando isso. Olha, eu tenho uma pesquisa aqui que vocês não leram pro episódio, se sentiu ofendida até, e a gente fala, não, a gente tem nossas limitações, a gente não conseguiu chegar nessa pesquisa, né, enfim, mas não tem problema nenhum, sabe? A gente se reinventa, no episódio seguinte a gente cita. E quando tiver espaço, a gente chama para falar aqui. Não, a gente não tem vaidade nenhuma do tipo, vamos bater o pé e o que a gente falou é o certo. Entendeu? Eu sei que você tem um público maior e uma coisa que eu acho legal do seu público é que às vezes você está falando de um tópico, aparece o filho da pessoa que você falou, aparece a pessoa que vivenciou o fato. Isso é muito legal. É muito. Acho que foi o grande mote que a gente teve foi isso. Acho que é o principal motivo de sucesso é que as pessoas se identificam com aquela história. Eu defendo a perspectiva que quem faz a história é a gente. A gente está fazendo história todo dia. Então são as pessoas que fazem. Então, voltando um pouco para aquilo, o São João não nasceu à toa. Foi algum prefeito que organizou, foi alguém que tocou, foi alguém que fez a música. Então, quando eu falo e cito essas pessoas, há uma identificação. Eu publiquei uma foto uma vez da inauguração do CSU. Pô, teve uma pessoa que identificou o pai naquela foto. E não estava no meio da foto, ela pôs meu pai. Isso é bem legal. Teve no início, foi época até final do ano, aí era meio até, fiquei bem emotivo pela situação. Uma pessoa mandou uma mensagem no Facebook de São Paulo, dizendo que tinha saído de Bonfim na década de 70, tal, que tinha perdido contato. Era lá de Umburana. E aí eu tinha uma relação, né, com o pessoal da Secretaria de Educação, consegui o telefone lá da escola, passei para ela, e ela já encontrou a família, depois de 50 anos. Nossa! Aí eu disse, pô, fiquei muito feliz com aquilo. O trabalho que a gente tem um alcance que a gente não almeja, né? A gente nem sabe onde isso vai chegar. Então, ter essa participação é muito importante.
E, para mim, é uma forma de aprendizado, que as pessoas vão contar a história também em outras versões. Não na versão de quem eu pesquisei ou na minha, né, que eu acabo colocando, mas um outro lado. Então, isso é bastante interessante, importante. Que, como eu falei, é um assunto novo. Ninguém nunca trabalhou com isso. Então, e para a maioria das pessoas, aquele negócio, história, passado. Eles enxergam, eles sabem da importância, mas eles não valoram aquilo. E acho que a gente está começando a dar esse valor para esse assunto. Quando a gente passa a tratar diariamente, semanalmente, de formas diferentes, botando as pessoas para falar, a gente começa a agregar valor para isso. Próxima pergunta para você. Requer muito tempo e não é fácil fazer. E aí eu queria saber quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, porque você não falou só de Bonfim, vocês falaram de todo o território. Do território. Ó, a gente tem um anjo da guarda, que é o nosso pesquisador Nando Lemos, que é uma pessoa incrível e conhece tudo da nossa região, tem muita experiência como artista, como pesquisador. E assim, foi a escolha perfeita, né, tê-lo na nossa equipe. A gente tinha ele como pesquisador de campo e Caroline como pesquisador assistente, lendo todo o material e decupando, digamos, esse material. E aí, Nando vivenciou muito mais essas dificuldades no dia a dia, porque era ele que ficava responsável por bater na porta da biblioteca da cidade, né, de bater na porta da Secretaria de Educação. Isso por quê? Porque a gente não tem material online. Então, a gente fazia uma primeira busca online só para sentir, né? E aí, de fato, a gente não encontrava e tinha que ir na cidade presencialmente. As dificuldades que a gente enfrentou, a principal delas é realmente falta de material organizado, e por isso que eu acho super importante o Minha Cidade São do Bonfim, porque vocês trabalham com fontes orais, então vocês estão criando muitas coisas que nunca foram registradas, nunca foram escritas, né? Então, quando a gente vai buscar, por exemplo, sobre a origem de muitos municípios, isso nunca foi feito. Então, a gente não encontrou esses registros. Então, a principal dificuldade às vezes de forma pejorativa, a gente até fala, essa cidade não tem história. Eu já ouvi entrevistado falando isso, né? Não é verdade, não tem história sistematizada, organizada, né? Então, a gente não conseguiu acessar esses materiais porque eles não estavam organizados. Isso foi uma primeira dificuldade. E uma segunda dificuldade complementar foi a pandemia. Porque Nando precisava ir para essas cidades com todo um aparato, todo um cuidado, seguindo medidas de segurança, mas muitos desses espaços que poderiam ter informações estavam fechados, como uma biblioteca, né? Então a gente tinha que bater literalmente na casa das pessoas para buscar livro, né? Falar com fulano, que fulano conhece ciclano, que é professora, mas aí fulano já morreu e dou o livro para outra pessoa e a gente vai atrás de outra pessoa. Então, esse processo foi bem desgastante. Em termos de aprendizado, foi incrível, mas dificultou muito o nosso trabalho. E por isso que, no final das contas, é mais gratificante ver os produtos, porque a gente viu e disse, não, agora tem aqui um negócio organizado. Pelo menos tem um episódio agora sobre Filadélfia, né? Sim. E sempre a gente, claro, quando a gente não encontrava, a gente tinha uma parte que era documental, né? O nosso episódio funciona assim, uma parte mais documental e outra parte de entrevista, em que as pessoas complementam as informações. Então, partindo do pressuposto que esse material documental não estava organizado, quando a gente chegar na segunda parte que é da entrevista, essa pessoa já complementava, já deixava aquilo ali organizado para as próximas gerações. Essas foram nossas principais dificuldades. Eu queria ouvir de você também. Sim, tem essa questão do material. No início eu achava era poucos materiais, depois aí você vai descobrindo, você vai tendo relações, você vai descobrindo fontes. Mas eu vejo hoje como um grande empecilho que boa parte desse material faz parte de acervos particulares. Então, isso dificulta bastante. E esses acervos, até por não terem, acho que o cuidado devido, mas os necessários para a preservação, ele está se perdendo. Tem muitos acervos aqui, mas que não são armazenados da maneira correta. Então, isso vai acabar se perdendo. Sim, os municípios
tem pouco acervo mesmo. Em Bonfim, específico, que é meu foco de trabalho, é bem restrito. Você vai para a biblioteca, você tem 2, 3 livros falando mais ou menos da mesma coisa. Você pega o acervo da casinha, né, do Memorial Senhor do Bonfim, que é muito rico, mas já está fechado há algum tempo e há muito material ali que precisa passar por um processo de conservação, senão a gente vai perder. E acho que a pandemia também atrapalhou um pouco, mas na questão de ter contato com algumas pessoas. Muito da história de Bonfim está na memória. E está na memória das pessoas. E essas pessoas estão partindo. E com isso a história está se partindo. Então, acho que eu me preocupo bastante com essa questão de não existir registros históricos em Bonfim. Está muito na memória. A gente precisa transformar essa memória em documento, seja ele qual for. Mas, Adriana, perguntaram aí de alguns perrengues. Conta um perrengue. Você não só passou um? Contar um perrengue? Ai, nossa, que difícil. É porque eu esqueço as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não guardo, entendeu? Então passa e eu nem lembro. Mas eu vou te dizer, teve um perrengue que foi super difícil de lidar, que foi assim, a gente ia lançar o podcast no dia 2 de fevereiro. Quando chegou, sei lá, no dia, 3 dias antes, a gente lançou o nosso primeiro conteúdo no Instagram, um teaser. E nesse teaser, a gente falava que os povos originários de Bonfim eram os Pataxó. E aí a gente começou a receber comentários, tipo, não, essa informação está desatualizada. O programa já estava pronto, a gente já estava lançando o teaser, então estava tudo assim, engatilhado para lançar. Aí a gente se desesperou, porque de fato essa informação de que os povos Pataxó foram os primeiros está em muitos livros de Bonfim. Né? Então não é que a nossa pesquisa tinha sido ruim, não, de fato, tem um monte de gente que registrou, mas existem pesquisas atualizadas que já reviram essa informação, e a gente não tinha chegado até elas. Era o nosso primeiro episódio, a gente estava fazendo ele de maneira independente, nossos primeiros episódios foram só eu e Carolyn e tal, a gente não tinha uma equipe, e aí a gente se desesperou, cara, faltam 3 dias para lançar o negócio, a gente não quer lançar isso com erro, a gente vai refazer do zero. Então, a gente passou um domingo inteiro, eu e Carolyn, loucas, assim, pesquisando tudo zero, pra gravar, pra editar, pra lançar no dia seguinte. Então, o primeiro episódio foi, acho que, o nosso principal perrengue, assim. Só que foi tão bom, porque a gente, sei lá, eu acho que a gente entendeu que tava na coisa, entendeu? E que ia lidar com o que viesse. Eu acho que foi um batizado, assim, pra dizer, não, a gente tem responsabilidade com o que a gente faz, e se for preciso, a gente vai refazer qualquer episódio que for necessário, né? Então, foi o principal perrengue, assim. A história dos povos indígenas aqui é muito complicado. Você tem pouco registro sobre isso. Certo? Sim, Você tem um trabalho legal da Glória, mas, assim, dedicado à origem, nossa origem indígena, é bem raro isso. Tanto que é um dos assuntos que eu não falei até hoje, foi sobre os índios. É, né? Difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu não tenho, assim, muito... às vezes eu publico algum conteúdo lá, gera alguma polêmica, tal, mas eu prefiro não me envolver em opiniões também, assim, não excluo. Nunca excluí uma publicação. Mas, sim, semana passada eu brinquei até sobre o criador do Instagram, né? E aí veio, Manassés, ele se encontra preso por conta de um episódio. Assim, o objetivo era falar da história dele, não era da vida dele em si. Foi uma parte que ele contribuiu bastante para o Senhor do Bonfim, marcou a época de muita gente. Então, teve muitos comentários, alguns mais agressivos, uma ideia de dizer, pô, esse cara não merece. Mas o objetivo não é esse, de fazer julgamento de pessoas. Então, não é nenhum perrengue, mas é algo que me marcou recentemente, foi isso. Não, a gente já falou do perrengue, eu queria saber qual foi a história que mais te chamou a atenção. Ai, Calumbis. Acho que, assim,
quando a gente estava lá no início, que a gente lançou de maneira independente, a gente queria um nome marcante, assim, que registrasse a cultura de Bonfim. Então a gente lembrou das calumbis que estão sumindo aos poucos e a gente queria colocar esse nome para dizer, cara, essa memória segue viva, vamos reativá-la, vamos falar sobre ela. Quando a gente fala de uma coisa, a pessoa só consegue valorizar o que ela conhece, né? Então a gente tem que divulgar essa manifestação para que as pessoas valorizem. Então a gente colocou o nome de Calumbi. Então, fazer um episódio sobre as calumbis era uma obrigação do podcast, né? Então, quando a gente lançou a temporada de música, a gente fez um episódio dedicado às calumbis. E, para mim, foi o episódio que mais me chamou a atenção, mais marcou. Eu tenho alguns episódios que eu tenho muito carinho, assim. Eu gosto muito do episódio da ferrovia, porque eu moro minha família é do Itamaraty, então eu cresci ouvindo o trem passar todo dia, entendeu? Era um barulho comum, é o meu barulho... Tem pessoas que têm sensibilidade a som, né, de carro e tal, e eu falo, eu já morei na frente do trem, isso aí é besteira. Então é muito especial para mim falar sobre ferrovia, então esse episódio foi super especial. Samba de Lara também é outro episódio super especial, mas eu acho que as calumbis... fazer esse episódio me ensinou muito, sabe? A gente teve que ir lá na origem da coisa, de onde é que vem, tem origem indígena, tem origem portuguesa, ou uma mescla entre as duas coisas. E quem são esses grupos que estão vivos hoje? Quantos são? E não existem registros, então a gente teve que caçar muita informação, ouvir muita gente. E tem mulher que toca calumbi, a gente não encontrou ninguém, a gente encontrou alguém que já tinha tocado no passado. Então, assim... Foi uma investigação tão profunda e tão massa para a gente ver o seguinte, tem muita coisa que precisa ser dita, viu? Eu acho que esse foi um legado, assim, fazer esse episódio me chamou a atenção nesse sentido. Cara, precisamos falar, porque a gente falou com o senhor que faz calumbi hoje ainda, mas esse senhor não vai ficar vivo para sempre. Então a gente precisa falar, a gente precisa criar oficina, a gente precisa criar escolas... E não só de calumbi, né? Eu tô falando do exemplo do calumbi, mas tem um monte de coisa. Então dá uma sensação de urgência fazer o episódio, dá uma sensação de urgência no sentido assim, tem que falar sobre isso, mas tem que falar sobre aquilo, bora correr. Porque senão, daqui a pouco não tem esses registros, né? Então foi muito especial, assim, acho que é um dos meus episódios mais... Nossa, realmente eu amo esse episódio. E os entrevistados, assim... E o carinho que as pessoas falam, sabe? Sobre as calumbis. Seja a memória infantil de ouvir, né, as calumbis passarem, né? Ou no caso desse senhor, a importância que ele dá para aquela arte que ele faz. Ele sabe que é muito importante. Isso é muito massa. Ouvir seu Isael, para mim é uma das minhas entrevistas favoritas. Seu Isael, de Itiúba. Que ele sabe que é super importante. Isso também é bom ver essa autoestima do músico, que sabe que faz um negócio massa e que tem que ser valorizado sim, sabe? Sim. Então, para mim, foi o episódio mais gostoso, assim. E eu gostei bastante desse episódio, porque as calumbis me marcaram, é totalmente minha infância. Então, uma das memórias mais vivas que eu tenho do São João são as calumbis. Mas me fez também refletir. Vocês pesquisaram, e eu também tinha escrito no ano passado, e até numa entrevista com o Tito Rocha, e teve 15, 16 grupos de calumbis aqui se apresentando, e hoje vocês têm trabalho de encontrar um. Então, a prova que a gente está vendo uma manifestação cultural ser extinta, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, isso. Certo? Não existe política, nunca existiu política pública cultural para preservar essas manifestações e para que elas continuem, certo? Então, eu acho que esse episódio serve para uma reflexão, tanto do poder público, que tem um papel fundamental, mas também as universidades têm um papel fundamental em ajudar nesse processo. Então, o que a Calumbi é a cara do São João. A gente está vendo 2 assassinatos, a Calumbi e a Guerra de Espada. Sim. Qual vai ser o próximo e a gente vai deixar isso acontecer? Então, ter um episódio dedicado para aquilo, como vocês abordaram, o tema, é muito importante e espero que o resultado desse episódio seja uma reflexão das pessoas que precisam olhar para as calumbis e para outras manifestações com um olhar mais carinhoso. Mas, assim, falar de alguma história que me encantou,
Eu sou um apaixonado por Pedro Amorim, que foi um jogador e importante médico daqui, né? Já era um personagem aqui, dá nome ao estádio. E quando ele foi fazer o centenário em 2019, o centenário do nascimento dele. E eu inventei, foi a minha primeira série, assim, vou fazer uma série temática aqui. E todo domingo eu inventei de publicar sobre ele. Eu tinha material, acho que uns 5 domingos. Mas só, depois eu vou me virar aqui. Em uma dessas eu publiquei em um grupo de futebol, de pôster de futebol. Como é um assunto que eu gosto, eu participava e tal. Aí chegou um cara do Rio Grande do Norte. Entrou em contato no privado ali, só, Alex, meu pai morou no Rio de Janeiro. Conheceu o Pedro Amorim, era torcedor do Fluminense. Pai, ele, Pedro Amorim, foi um dos maiores jogadores e tal. Ele me mandou 30 revistas sobre Pedro Amorim. Meu Deus! Com matérias e tal. Eu disse, agora me dei bem. De todo o material que eu tenho, eu tenho muita coisa sobre ele. Acho que é o único personagem assim que eu quero fazer uma biografia que eu gostaria de fazer. Que massa! Ele tem uma história fantástica. E quando você vem para cá e vai conversar com quem conviveu com ele, você pega um cara gozador, gente boa, o médico ali, um daqueles médicos mais malandrão, mas que sempre lhe atendia. Tá, foi uma grande figura. Para mim, acho que as melhores histórias assim, que eu tive a oportunidade de conhecer foi a de Dr. Pedro. Foi, agora, nessa semana aí, nesse mês, né, de aniversário, o pessoal da escola São Rafael entrou em contato perguntando se podia, a professora Jaciara, podia utilizar o material. Óbvio que sim. É gratificante você ver seu conteúdo sendo utilizado dentro das escolas. E o objetivo, acho que a gente tem que simplificar. E se a gente ficar muito na teoria, na prática a gente está vendo as coisas se acabarem. Sim. Então, acho que é falar de uma maneira mais simples. Porque quando eu criei a minha cidade, uma das coisas que eu tá lá, né, como conceito, é simplificar essa linguagem. Eu transformo muito texto acadêmico numa linguagem mais simples. Sim, então, sim. O texto acadêmico ele é muito importante, mas ele é muito restrito. Acho que ele afasta. Sim. Então a ideia é transformar isso numa linguagem mais simples. Vocês já chegaram com áudio, que simplifica mais ainda. Então a gente precisa simplificar essas coisas. E acho que a escola precisa rever os modelos de como apresentar esse conteúdo. Assim, de novo eu cito meu filho. Eu sou de uma geração analógica que se adaptou ao digital. Meu filho é digital. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles. Como é que a gente vai oferecer isso para eles? Então, é algo que precisa ser pensado. E acho que é um trabalho coletivo. Por exemplo, a gente produz conteúdo. Você é da área cultural, eu um pouco. A educação tem que se aproximar da gente e dizer como é que a gente transforma isso daqui junto. E não simplesmente pegar aquele conteúdo e transformar de qualquer jeito. Vamos responder a nossa última questão da pauta para finalizar? Você tinha feito uma questão aqui que a gente ainda não respondeu, que era sobre qual a principal lição que nós aprendemos. A minha é de ter percebido que a história ela é maior do que qualquer pessoa. Então, em muitos momentos eu escrevia e meio que recebia uma crítica, um feedback, eu meio que já cheguei a me achar dono da história. E eu não sou maior do que a história é maior do que eu. Tanto, isso já sempre teve em mim, tanto que o projeto é minha cidade, eu pouco apareço. A foto não é minha, a foto é de um acontecimento, de uma pessoa, de uma rua, de uma praça. Então, eu tento dar o destaque para a história. Certo? Então, é minha grande lição. Eu acho que isso fez a minha cidade crescer. Porque as pessoas veem aquilo não como o Alex contando uma história. Eles veem a história primeiro. Acho que esse foi o meu grande aprendizado. A gente é mero contador de história. A gente é um canal, né? Um mediador. Isso. E a sua grande lição?
A minha principal lição, eu acho que é ver que muita gente se interessa por história, né? A gente sai desse percurso com essa lição. Muitas vezes as pessoas não produzem conteúdo ou não divulgam coisas sobre o sertão, usando como justificativo que as pessoas não se interessariam, porque isso não representa a maioria da população. Isso não é verdade, as pessoas se interessam. Elas não sabem onde buscar esses conteúdos. Então, quando a gente faz e vê que tem muita gente curtindo, compartilhando, comentando, retribuindo e indicando coisas para a gente vê que tem muita gente interessada, as pessoas mais jovens, as mais velhas. Então, essa é uma lição importante para o nosso trabalho, assim. Tem muita gente interessada em formar essa rede com a gente, sabe? Sim. Isso é legal. Quando você aproxima a história das pessoas, acho que torna mais fácil. Eu vou escrever um texto para o meio de junho, sobre a Guerra do Paraguai, onde teve uma tropa de bonfinenses que foi participar da Guerra do Paraguai. Então Sim. Você consegue, acho que, ensinar um tema da história nacional ou mundial relacionando com sua terra. Acho que isso fica mais fácil o aprendizado. Sim. E até o exemplo que você deu do futebol, que você falou que começa a se estimular por conta do futebol, né? Se você pega um adolescente desses que ama futebol e apresenta a história de Pedro Amorim, ele talvez se abra para outras histórias, né? Então, é um caminho possível. Você me fez lembrar uma coisa agora, um dia eu estava com meu filho vindo do estádio, a gente ia assistir um jogo lá. Aí eu cheguei em casa aqui, ele estava tomando café com minha mãe. Ele, vó, quando eu crescer eu vou ser igual Pedro Amorim. Aí eu vi aquilo, aí ela, por quê? Ele, eu vou ser médico e jogador. E me matou, me enganou ali. É a história dele, do cara que foi lá só. A grande paixão dele era o futebol, mas ele tinha uma promessa que tinha feito pro pai de virar médico. Acho que você consegue fazer as coisas, né? Quando tem dedicação. Que massa. Isso é bem importante. Então é isso, Alex. Vamos nessa? Quer falar alguma coisa ainda? Me sinto contemplada. O papo foi muito bom. Encerramos por aqui. A gente pretende... Vamos fazer mais. Vamos pensar em alguma coisa. Mas obrigado pela oportunidade da gente conversar. Certo? Eu acho importante referenciar quem veio antes da gente, né? E o Calumbi surgiu quando já existia a página da minha cidade, quando já existia anos e anos e anos de teatro em Senhor do Bonfim, de diversas manifestações culturais em Bonfim. Então, a gente quer valorizar quem veio antes, assim. Não é à toa que a gente tem também na equipe pessoas que já estão há muito tempo trabalhando com a cultura da nossa cidade. Então, é muito bom para a gente ter você como parceiro, porque você nos ensina muito e eu agradeço, inclusive, por esse convite. Assim, a gente está tentando se fortalecer o tempo todo e esse campo de diálogo sempre aberto é muito interessante para a gente conseguir criar coisas sempre melhores, né? Então, obrigada mesmo. Vamos juntos. Finalizamos assim a nossa sequência de episódio bônus. Caso você tenha gostado desse percurso, divulga nosso trabalho para os amigos. O podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como o YouTube, o Spotify, o Deezer, a Amazon Music e o Google Podcasts. E não precisa se preocupar com a nossa pausa, tá? A gente volta em setembro com a 4ª temporada do podcast Calumbi, que também será muito especial. E nesse intervalo, nossas redes sociais continuarão ativas. Então, para acompanhar tudo, segue a gente no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. Fica ligado nas redes que a gente vai lançar ainda nesse mês uma grande novidade para vocês. Muito obrigada pela companhia nesses 25 episódios e até a próxima temporada. Beijão e tchau, tchau!